A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ver outro importante fundamento. Os líderes também devem adorar. Infelizmente, na nossa geração, esse princípio tem se perdido e há muitos líderes, há muitas pessoas num local de evidência que já perderam a adoração, já não adoram a Deus. Nós vamos ler um texto que se encontra em Apocalipse, no capítulo de número 4. Antes ainda de fazer a leitura, é importante registrar que nós não sabemos ainda na totalidade quem são esses 24 anciões. Eu não venho afirmar que eles são líderes, não, de maneira nenhuma. Mas esse texto nos mostra uma importante figura de pessoas numa condição exaltada, junto ao trono, de uma maneira totalmente glorificada, e que ainda que eles tenham todas essas condições e todos esses privilégios, eles são adoradores. Então nós vamos ler juntos Apocalipse 4, versos 4, 10 e 11. Versos 4, 10 e 11. O texto bíblico diz assim: E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Vamos analisar? Primeiro eu quero repetir que eu não estou afirmando de maneira nenhuma que esses 24 anciões são líderes, de maneira nenhuma. O texto ele é muito claro em relação a como são, quem são e onde estão esses 24 anciões, e nós sempre vamos ficar naquilo que está escrito, nós nunca vamos além. Bem, o primeiro detalhe importante que nós vemos é que há um trono principal, e no verso 4 nós podemos ver e perceber que há outros 24 tronos. Esses 24 anciões, eles não estão ao redor do trono principal, mas eles estão assentados em outros 24 tronos. Então a gente consegue perceber que há um trono principal, o trono de Deus, e há também tronos onde os anciões estão assentados. Então, olha as figuras de autoridades deles. Primeiro, eles estão no céu. Primeira sinal de algo glorioso. Estão nos céus. Eles não estão perto de um trono, mas estão assentados. Eles são anciões, que na Bíblia, no Novo Testamento, nós vemos com muita clareza que também é um sinal de autoridade. Eles usam vestes brancas, como sinal de santidade. Há uma aprovação de Deus a respeito deles, são pessoas aprovadas. E eles têm coroas, e as coroas estão sobre as suas cabeças, e o material não é bronze, o material das coroas não é madeira, o material das coroas é ouro. Então, quando nós olhamos as características deles, no céu, em tronos, assentados, são anciões, têm vestes brancas, têm coroas e o material é ouro, nós vemos que eles têm sobre si uma glória, há um sinal de majestade, há um sinal de honra sobre eles. Claro que essa honra jamais vai competir com a honra e com a glória de Deus, jamais, em hipótese nenhuma. Mas nós vemos que há símbolos importantes sobre eles para a gente meditar. Agora nós vemos qual que é a reação deles. Qual que é a reação deles diante do trono de Deus, da grandeza de Deus? Eles prostravam-se. Depois vai dizer que eles adoravam. Vai dizer também que eles lançavam as suas coroas e que eles diziam: Digno és, Senhor. Ou seja, olha quão grande, quão maravilhoso é isso para a gente meditar. Há pessoas aqui na terra que já não se prostram, que nem têm
a glória que os 24 anciões têm e jamais terão, mas aqui na terra já perderam a capacidade de adorar. Esses 24 anciões, eles prostram-se, eles adoram e eles lançam as suas coroas, o que para eles talvez seja um símbolo de honra, que são as suas próprias coroas. Eles lançam a honra deles por terra e se prostram diante do Senhor. Além disso, eles afirmam digno é Senhor e trazem uma série de elogios e de palavras que engrandecem e exaltam o grande e maravilhoso nome do Senhor. Então eu vejo aqui que há muitas pessoas que não abrem mãos das suas coroas, dos seus símbolos de honra que tem aqui na terra, para se prostrar diante do Senhor. As nossas coroas ou qualquer símbolo que nós tenhamos recebido de honra, de aprovação em alguma altura do nosso ministério, nós devemos aprender com os 24 anciões e lançar por terra, e nós fazermos as mesmas coisas que eles, nos prostrar, adorar, lançar a coroa e dizer de maneira exaltada, digno é Senhor. Ou seja, não retenha a glória para ti. Você não deve de maneira nenhuma reter a glória para si ou achar que você é importante, a ponto de esquecer de adorar a Deus. Eu trouxe algumas anotações, eu quero ler com vocês algumas anotações. Então eu fiz anotações de alguns erros práticos que a gente precisa ver. Os principais são que tem líderes que eles ficam e permanecem em silêncio. Quando nós olhamos os 24 anciões, diante daquela glória toda, eles não permanecem em silêncio, mas eles rompem o silêncio para adorar. Tem líderes que infelizmente são soberbos, que infelizmente são arrogantes. Tem líderes que têm coroas, não fisicamente, mas receberam algum tipo de honra. Só que essa coroa que eles receberam impedem eles de adorar a Deus. Tem líderes também que se acham que são o ponto principal. No culto, a vida de nenhum homem e de nenhuma mulher não são o ponto principal do culto. O ponto principal do culto é a adoração, que é a Deus. O culto é a Deus, a adoração é a Deus. Ou seja, que nenhum homem nem nenhuma mulher não são protagonistas do culto, não são a parte principal. E de maneira nenhuma devemos desejar esse lugar. É um lugar que pertence única e exclusivamente ao Senhor. E ainda falando sobre coroas, ainda que você tenha recebido algum tipo de honra por parte do Senhor ao seu favor, nunca permita que ela te impeça de adorar. Nós vemos que no céu, os 24 anciões, eles atiram as suas coroas para adorar. Nós vemos também aqui na terra um homem chamado Rei Davi, que enquanto era rei, ele também recebeu da parte do Senhor uma coroa. Nós vemos os textos bíblicos e vemos que era uma coroa maravilhosa, segundo a descrição bíblica, mas nós não vemos que aquela coroa em algum momento foi atrapalho para Davi para adorar a Deus. Nós não vemos que aquela coroa impediu ou atrapalhou Davi de adorar a Deus, mas pelo contrário, Davi era um líder tremendo, um líder exaltado aqui na terra, mas era um líder adorador. Que isso seja, por exemplo, para as nossas vidas também, para nos encorajar e para nos instruir. Amém? Que essa palavra possa te corrigir e possa te instruir. Que essa palavra possa te trazer o arrependimento se a sua adoração foi corrompida ao longo do caminho. Que você possa voltar à verdade bíblica de uma simplicidade, de pureza de coração. Que você possa voltar a ser um adorador em espírito e em verdade, e não cobice coisas grandes e altas que podem, porventura, te corromper. Guarde o seu coração, mantenha-se firme dentro da altura, da largura e da profundidade que Deus tem reservado para a sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, graça e paz do Senhor Jesus.